E olha só, mais um dado entristecedor para o estado do Maranhão. Mais de 70 municípios ganharam nota 0 no ranking nacional do Portal da Transparência. Sobre o assunto, eu converso agora com o Procurador da República, Juracy Guimarães. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Maranhão. A gente conversava ainda há pouco que o estado do Maranhão, só para ficar claro, o estado do Maranhão em primeiro e em seguida a capital São Luís. Como é que estão esses números para a gente entender, hein? Muito bom dia. Bom dia, né? A finalidade do Ministério Público Federal com esse projeto do ranking da transparência, primeiro é avaliar todos os municípios e estados, o ranking da transparência de todos esses estados e municípios brasileiros, estabelecendo que ele cumpra o que determina a Lei de Acesso à Informação, que estabelece que os próprios entes federativos, a União, os estados e os municípios apresentem suas receitas, suas despesas de maneira ativa, ou seja, sem que o cidadão procure efetivamente fazendo uma petição, um requerimento, pedindo uma informação de licitação. Não, essa transparência ela tem que ser, pela lei, ativa. O próprio município disponibilize periodicamente informações acerca da sua receita, das suas despesas, seus contratos, licitações. E muitos municípios brasileiros ainda não estão cumprindo ou integralmente, que é muitos municípios maranhenses, ou parcialmente a Lei de Acesso à Informação. Então, o Ministério Público Federal avaliou todos os municípios e portais da transparência de todos os estados, estabeleceu um ranking, e nesse ranking o Maranhão, os municípios maranhenses estão em penúltimo lugar, com uma média de nota de 1,17. Esse ranking vai de 0 a 10. Sim. No estado do Maranhão, aqui no Maranhão, o primeiro lugar ficou com o Portal da Transparência do estado do Maranhão, com 7,7, e segundo ficou o Portal da Transparência da capital, de São Luís, com nota 7. Mas nós tivemos uma cifra muito negra, né? Mais de 70 municípios não têm sequer Portal da Transparência. Muitos sequer têm site na internet, descumprindo frontalmente o que estabelece a lei. Pois é, e aí eles descumprem o que estabelece a lei, e o que a gente percebe, o que a gente observa, é que essa punição não acontece, ou quase nunca acontece, para não ser muito negativa. Qual a punição para esses gestores aí que não cumprem o que é determinado, que não informam a população os gastos, todas as informações que a gente precisa saber? Nesse projeto do Ministério Público Federal, nós já foram expedidas, no dia do combate à corrupção, que foi no dia 9 de dezembro, foram expedidas nacionalmente todas as recomendações. É talvez o primeiro projeto do Ministério Público Federal que caminha igualmente em todos os estados. Todos os municípios foram expedidas recomendações para que eles regularizem as pendências que foram identificadas. Esse ranking ele estabelece notas para o que cada item vai sendo cumprido pelos municípios. Então, a partir dessa recomendação, os municípios têm 120 dias para se adequarem ao que estabelecem a lei. Então, o Ministério Público primeiro recomendou, que é um procedimento estabelecido na sua lei complementar. A partir de 120 dias, nós vamos fazer uma nova reavaliação. Vamos ver com o que modificou das notas dos municípios. Quem cumpriu, o processo será arquivado. Hoje nós temos um procedimento, um inquérito civil público para cada município e para cada estado. Cumprido, o processo é arquivado. Não cumprido, vai se propor ação civil pública com possibilidade de multa para que seja adequado. Agora, nos municípios que não têm Portal da Transparência, ou seja, o que é mais grave, nesses 70 municípios, os prefeitos, eles estão sujeitos a um crime de responsabilidade, Sim. a uma improbidade administrativa, a recomendação já coloca isso, ele vai ser sujeito a uma ação de improbidade administrativa, a uma ação penal e também a possibilidade do Ministério Público Federal propor ação civil pública para proibir o repasse de recursos da União, recursos voluntários da União para esses entes. E aí, infelizmente, quem acaba pagando tudo isso é, mais uma vez, a população. A gente tem falado muito aqui no Bom Dia Maranhão sobre a corrupção
né, as causas, os motivos. E a gente sabe que é obrigação do prefeito, é obrigação do gestor disponibilizar informações sobre o que arrecada e o que gasta. E a gente percebe que eles não disponibilizam. É falta de interesse mesmo, essa questão de não disponibilizar o que arrecada e o que gasta, ou também pode ser uma falta de estrutura no próprio município? No geral, é uma falta de interesse. Por que a gente chega a essa conclusão? Porque se nós formos olhar vários outros municípios de outros estados também pobres, você pegar qual foi a média dos estados como Rondônia, Roraima, são municípios cujo PIB é menor do que o estado do Maranhão, e tem municípios muito mais pobres que o Maranhão e conseguem cumprir notas 3, 4 vezes maior. Nós estamos no penúltimo lugar, nós só estamos na frente do Piauí, né, que teve uma nota 0,8. Então, na maioria das vezes, há um descompromisso em publicidade, ou seja, você não tem nem portal da transparência, nem internet. Você hoje já tem uma multiplicação muito grande de acesso à internet. Quase todo cidadão brasileiro hoje tem sua internet no seu celular. Então, é uma forma, você tem empresas que fazem portais da transparência de maneira barata. Basta que o ente público disponibilize a essas empresas as informações de gasto, de licitação, de receita, despesa, para que você cumpra a lei. Porque essa lei ela dá acesso não só aos órgãos de controle, mas principalmente ao que falta no Brasil e em especial no Maranhão, que é o controle do cidadão. Sim, mas essa falta de compromisso, então, não seria por conta também da demora na punição? O gestor vê que ele não está sendo punido e ele incide no erro, ele deixa de informar, não poderia também ser isso, essa demora, essa morosidade também nessa punição não seria um dos principais motivos para que esse número fosse tão grande de prefeituras que estão abaixo, aí, estão no ranking do portal da transparência? Certamente, a corrupção ela é nitidamente ligada com a impunidade. Sim. Então, quanto mais você tem impunidade, mais você gera corrupção. A corrupção também surge de uma falta de controle social. Quanto menos o município tem um IDH menor, isso há trabalhos de faculdades que comprovam isso, quanto o IDH é menor, maior o nível de corrupção, porque é menor o nível de participação popular. Onde menor você tem a participação de um controle da imprensa acerca da ação do Estado, também maior a corrupção. Então, ela se retroalimenta da impunidade. O próprio Ministério Público Federal encabeça um outro projeto, que é o projeto de lei de iniciativa popular, 10 medidas contra a corrupção, que a finalidade é aperfeiçoar nossa legislação para o combate à corrupção. E um dos pontos desses 10 projetos é buscar uma maior efetividade nessa punição, reduzir os recursos, reduzir os prazos de execução provisória de penas, para que nós possamos avançar nesse combate à impunidade. Ontem nós já conseguimos 1 milhão de assinaturas, né? Há uma grande mobilização da sociedade brasileira e nós vamos cumprir isso ano que vem. Com qual frequência que esse portal da transparência, isso para os municípios que estão atualizando, é óbvio, com qual frequência esse portal da transparência ele deve ser atualizado? De 6 em 6 meses. A própria lei de acesso à informação estabelece que de 6 em 6 meses você atualize as informações de receita, despesa, de informação de contratos, licitações. Nós estamos avaliando, inclusive, medidas que são para além da lei, o que a própria lei determina como se fossem boas práticas de administração, como, por exemplo, a divulgação da remuneração dos servidores. Então, é uma prática, a lei não obriga, mas é uma boa prática de informação que já vem sendo feita em vários órgãos, Ministério Público Federal, Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional. Hoje você tem o salário, a remuneração de todos os servidores, que é estabelecida, é um pagamento de um bem público, é uma remuneração de um servidor público, então a administração pública ela tem que também ter a transparência e informar todos os seus dados. Na contramão dessa triste situação de municípios maranhenses, do estado também, da capital, de alguns municípios maranhenses. Na contramão desses municípios, a gente pode citar alguns exemplos também de portais que funcionam, de gestores de prefeituras que têm a preocupação em disponibilizar para a população o que arrecadam e também o que gastam? Sim, nós temos assim, no nosso ranking, em primeiro lugar, ficou
ficou o estado do Maranhão com 7,7. Para sua colocação nos outros estados, ele ficou em 11º. Não, aí só para ficar claro, o senhor fala, a gente sempre tem a impressão de que o primeiro lugar, parabéns, não é esse tipo de primeiro lugar. Uhum. É um primeiro lugar negativo. Na verdade, está quase o dobro ou quase 3 vezes a média nacional. Então, assim, a gente estabelece algumas cores, né? Quem quiser pode acessar o ranking da transparência, algumas cores pelo que foi cumprido. Sim. Tanto o estado do Maranhão quanto São Luís, eles estão numa cor que a gente coloca como a boa. Aceitável. Né? Aceitável. Então, é uma cor que com poucos itens você cumpriria. Aí você tem alguns municípios que estão no nível intermediário, muito próximo de São Luís, está a Lagoa do Mato, né, que é um município pequeno, para você ver que você tem municípios pequenos, ele tem nota de 6,8. Então, que não é você ter um município pobre, você não pode conseguir acessar, ou seja, você tem municípios com nota 0, que não tem sequer portal da transparência, que são melhores, maiores do que o Lagoa do Mato. Belágua, que é um município, tem 5,9. Abaixo de 7 já estão, digamos, uma nota média de 6 a 7. Aí nós vamos diminuindo. Icatu também ficou bem, 5,8. Mas são alguns municípios que alguns detalhes você resolve. Ok, eu conversei com Juraci Guimarães, que é procurador da República, mais uma vez. Muito obrigada pelas informações, bom dia. Bom dia, eu que agradeço.